Olá, e aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o João Paulo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o processo dessa imagem aqui que eu terminei, finalmente, depois de um mês e meio, tecnicamente, trabalhando nisso aqui, né? Não foi um mês e meio de horas assim, né? Mas foi contando com as pausas e tudo mais, né? Eu fui fazendo nos intervalos de trabalhos, né? Essa imagem aqui. Então, eu encarei muitos desafios, assim, digamos, na hora do processo. Eu lidei com coisas que eu não tinha lidado antes, né? É a minha primeira imagem, digamos que com esse nível de render, né? Com esse nível de detalhamento, se eu der zoom aqui, só se eu der muito zoom que aparece as pinceladazinhas, né? Então, de longe ali tá bem renderizado, bem polida a imagem, certo? Hoje eu queria falar um pouquinho, né? Sobre. Eu nunca. Faz bastante tempo que eu não posto nenhuma speed art no canal aqui. Aí eu vou tentar reviver ele aos poucos, assim. Tentar ajudar o pessoal que sempre tem dúvida também em relação à pintura. Vou fazer o possível para sempre postar, beleza? Então, se eu não postar speed art, provavelmente eu poste falando um pouquinho do processo e todas as layers estão separadas aqui, né? Então é só imaginar que eu estaria pintando aos poucos ou desenhando ali, no caso as linhas e tal, conforme eu vou passando as layers, né? Eu vou falar um pouquinho também, né? Então essa imagem eu fiz como fanart mesmo, né? Eu não trabalhei no Dota. Então é uma fanart assim que eu quis ir fazendo em vez de jogar assim, né? Porque eu quis juntar uma coisa que me diverte muito, que é jogar o jogo Dota, né? Que eu gosto bastante, né? E com a coisa que eu mais gosto de fazer, que é desenhar, assim, né? Meu trabalho e tal. Então, eu gosto bastante, assim, eu quis juntar essas duas coisas pra ver no que dava, assim, né? Então, o foco aqui foi bastante a minha diversão, né? Me distrair e tal. E aí, eu fiz os três Spirits, né? Do Dota, o Earth Spirit, o Ember Spirit e o Storm, né? Então eu tive que lidar com é, três heróis diferentes, três personalidades diferentes, três cores diferentes, né, paleta de cores diferentes, três comportamentos diferentes, assim, né, digamos, e três poderes diferentes, habilidades diferentes, né. Então eu queria transparecer isso, né, de um jeito bem dividido, só que fazendo uma junção deles, certo? Então eu vou, foi um baita desafio. Eu vou mostrar aqui como começou a imagem, né? Então, gente, começou assim, basicamente, é como se fosse uma thumbnail, né? Foi uma parte do processo que eu tinha que ver como a imagem iria ficar no final, né? Como as thumbnails são feitas assim para ver potencial mesmo, né? Por isso que a gente faz diferentes thumbnails, diferentes opções de desenhos para depois ver potenciais diferentes em cada um, certo? Então nessa etapa eu lidei bastante com a composição, tentei lidar com as linhas guias aqui, né, para tentar criar alguma marca visual, é, mas de um jeito que tipo só eu entendo basicamente, né, mas eu fui lidando aos poucos para ver o que aconteceria, né. Então eu não podia saltar direto para as cores, eu não posso fazer isso, né, porque nessa imagem é uma imagem que demora bastante para fazer, demorou bastante para fazer por conta de eu dividir o processo, né? Eu quis dividir bastante do processo. Então, quando, quando eu estou lidando com linhas, linhas. Quando eu estou lidando com valores, só valores. Quando eu estou lidando com cores, só cores base. Eu dividi até os tipos de sombras, né? Sombras de contato, sombras maiores ali. Tudo pra fazer uma coisa de cada vez e não se perder, né? E também para sair bastante da zona de conforto e tentar coisas novas para ver no que dava, né? Então, depois eu coloquei uma camada aqui de para eu fazer uma line art em cima, né? Essa linha é bem é uma linha só para, sei lá, descobrir ali o certinho um pouquinho dos volumes, né? Eu já tava vendo referências dos heróis nessa etapa, acho que só não pro Storm aqui em cima e pro Earth, né? Acho que só pro Ember de costas aqui
Eu gostei bastante mais, gostei mais dele de costas, né? Vai mais do comportamento dele ali, do equilíbrio e tudo mais. Então aqui a gente foi basicamente aquelas partes de linhas. Tem muitas linhas aqui, tipo, eu não demorei é, um minutinho pra fazer, sabe? Foi demorado, né? Deixa eu chegar aqui. Aí depois chegou nessa etapa aqui, deixa eu ver se é essa mesmo. Sim. Depois chegou nessa etapa aqui, né? Das linhas. Então talvez esteja um pouquinho difícil de ver. Mas a imagem é bem grande também, né? Tem muitos pixels. Ó, umas linhas bem soltas, né? Nada de fazer aquelas linhas muito grossas ali, senão ia ficar preso. Então eu não quis isso. E depois uma outra linha também. Aqui já mostrando mais dos volumes em si, né? Já está mostrando um pouquinho da imagem, né? Bem mais, né? E depois a linha definitiva, vamos ver se eu acho aqui. Ó, tá muitas layers. Tá por cima de tudo, assim. A minha ideia, assim, no começo, era deixar as linhas, né? E conforme foi indo a imagem, as linhas acabaram sobrando, né? Aí se a linha tá sobrando, precisa tirar, certo? Então aqui, gente, aí essa linha aqui demorou acho que uns 2 dias pra fazer, ou 3 dias pra fazer, porque eu me preocupei demais com os volumes e também com as sombras de oclusão ali, né? Aquelas sombras que é mais difícil de entrar a luz. Então dobras de tecidos, né? Dentro da roupa é mais difícil, certo? A divisão de personagens, né? Algumas dobrinhas ali, lugares, extremidades que é bem difícil de entrar luz, né? A boca aqui, ó. Então lugares semelhantes com, com isso eu sempre tentei mostrar essa sombra mais marcada, né? Para mostrar um volume a mais nas linhas, né? Para eu não me perder, para eu não me perder também. E nessa etapa muita referência, né? A roupa do Storm aqui, bastante. Deixa eu colocar, calma, deixa eu colocar isso aqui ao todo aqui, porque ao longo da imagem eu aumentei, né? Aumentei ali para encaixar certinho a composição. Só para não confundir, deixar os quadradinhos aqui. Certo. Tá. Então, nessa etapa, gente, eu tentei fazer uma linha com um maior volume, sabe? Então, eu não optei por aquela linha mais fininha, sabe? Aquela linha sem partes mais grossas, assim. Partes mais marcadas. Certo? Então aqui, o que eu tava falando, bastante referência, né? A roupa aqui, ó. Eu precisei ver o personagem para saber certinho ali como era esse design, né? Mas no caso, eu tentei colocar um item diferenciado, assim, o chapéu diferente, né? Aqui também eu coloquei tipo um cinto assim segurando o chapéu do Ember aqui. E eu também coloquei ele com aquele capacete, né? Que ele tem uma parte avermelhada aqui que eu achei interessante colocar, né? Pra ser melhor dele de costas, não parecer ele carequinha aqui, né? E aqui eu coloquei uma espada diferente da dele original, né? Essa aqui é a Divine Rapier, né? Quem conhece o jogo sabe que essa espada não é a dele original, é mais um item assim do jogo. E aqui do Earth, né? Eu coloquei as barbas dele aqui, né? O cabelão, né? E um cajado diferente também. E as luvas, né? Então, tentei dar uma moldada, né? Pra dar uma variação melhor de objetos, né? Pra não ficar nada tão junto também. Né? E eu tentei moldar bastante isso. Então, beleza. Depois dessa etapa, né? Acho que eu fui para um fundo, assim. E principalmente depois eu fui preencher as silhuetas, né? Pra eu trabalhar só dentro do herói, né? Então aqui, ó. Já dei uma preenchida em todas as silhuetas. Deixa eu ver aqui. Então o Earth aqui, a silhueta dele já tá ali. Aqui o Ember. Aqui eu esqueci de fechar as camadas. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Ainda tem uma camada com essas linhas aqui, ó. É isso aqui. Pronto.
Tentei deixar a imagem bem limpa também logo no começo, né, para eu não conseguir, para eu não me perder, né. Então aqui, gente, eu vou mostrar o processo que eu fiz dos personagens, né. Então, aqui eu coloquei a imagem mais branca, né, porque não tinha esse fundo ainda, eu não tinha me decidido em relação ao fundo. Então eu coloquei a mesma cor da silhueta para não me confundir. Mas isso não é tão importante. Então aqui, gente, cores base apenas, né? Não lidei com sombras aqui, não lidei com luz, né? Eu tentei colocar as cores base junto com os valores dela, né? Então aqui, um metal já vai ser mais escuro, e nesse metal aqui, já que é amarelo, né? Eu coloquei ele mais claro, né? Nessa etapa, eu tentei pensar assim, as pessoas têm que identificar as cores, né? Tem que identificar o herói, mesmo sem as sombras, nessa etapa aqui, né? Então eu tentei ficar ligado bastante nas cores reais dele, né? As cores base. E depois para as sombras funcionarem certinho, né? Então aqui as sombras as sombras projetadas, um pouquinho de sombra de contato, né? Que eu já tinha feito nas linhas, algumas vezes eu dei uma forçada nessa etapa, né? Aqui eu já comecei a corrigir, né? E depois mais sombras, aqui as sombras de oclusão, né? As sombras onde existe ausência de luz, né? Então sombras existem com luz, né? Mas sombras de oclusão escuridão, né? É a total ausência de luz. E aqui highlights, né? Então ele é um personagem que ia ter bastante fogo ali, né? E já que ele tem materiais como metal, eu tentei mostrar bastante dessas reflexões, né? Aqui bastante, né? Um material parecido com ouro, assim, um metal bem amarelado e também escuro em algumas partes. E depois, né, de ter feito muitos desses highlights, né, eu tentei dar forçar mais a direção da luz, né? Então aqui foi uma layer mais de correção de sombras, né? Correção de iluminação. Então esse foi o processo para todos, né? Então vou passar devagarinho, mas é o mesmo processo do Ember, desse personagem do meio eu fiz nos de cima, nos outros também, né? Às vezes eu separava um pouquinho aqui as cores base, né, mas só para conforto mesmo. Aqui as sombras, né, outras sombras de oclusão, e aí highlights e correção. Sempre nesse ritmo, assim, porque tava tudo... Esse personagem já emite luz própria, assim, né, ele já é um personagem super, super brilhante e é o que mais ia ter luzes em volta, né. Então eu já tentei colocar a correção de sombra maior nele do que até no Ember ali embaixo, certo? Bom, agora personagem favorito. Então aqui cores base, sombras. Foi um pouquinho mais difícil fazer sombras nesse, né? Demorei pra caramba, né? Então isso aqui, ó, já tava no meio do mês, né? Nessa etapa acho que foi uns 15 dias, 20 dias até chegar nisso aqui. Então essa é a etapa mais difícil do trabalho inteiro, assim, né? A parte de detalhe, muito fácil. Se eu já tiver isso aqui, detalhes vai embora, assim, o importante é eu não estragar, né? Muitos artistas pensam, nossa, eu vou detalhar isso aqui, vai ficar muito bom, né? Mas não é isso, não é nada disso, né? Simples não é mal feito e detalhes também não é bem feito, né? Lembra disso. Então aqui highlights, né? Ele é um personagem de pedra, assim, então eu tentei não forçar muito os highlights para não parecer metal, né? Então eu procurei deixar um pouquinho mais sutil os highlights do que os personagens ali de cima, né? Certo. E aqui, né, depois eu já coloquei aqui eu já comecei a renderizar, né? Então antes de mostrar o render, né, que é a parte que continua nisso aqui para sempre e só é o render, né, e pós-effects, né, efeitos que vem depois, certo? Vem depois da parte da maioria. Então, gente, sempre lembrem disso, né? Comecem com partes maiores, né, e depois
criem soluções menores, né? Pinceladas maiores como cores base, né? Iluminações, sombras grandes, né? E depois pinceladas pequenas, né? Como essas aqui, né? Então é muito importante, né? Que vocês não fiquem presos a detalhes, a essas coisas que vêm depois com o tempo, assim. Né? Não se preocupem, quando vocês estiverem fazendo uma imagem, não se preocupe com detalhe, com efeito, aí você coloca um Photoshop ali, modos de layer pra caramba, né? Não se preocupe com isso, né? Se preocupe com o mais importante, assim, que é expressar a sua ideia, mostrar a sua ideia, se divertir, né? Então sempre começa lá com umas partes maiores da sua imagem, para depois você ter umas soluções menores, né? Porque fica muito mais fácil. Se você tem uma estrutura, né? Depois você tem os detalhes bem mais fácil, muito mais fácil. Nessas etapas aqui, né? Eu não conseguia, eu estava fazendo bem concentrado, assim, né? Às vezes até sem música, para eu tomar bastante cuidado nos volumes, né? Tomar bastante cuidado nos planos aqui, onde que está apontando para a iluminação, né? Onde que está apontando para a sombra, o que está acontecendo ali. Então, sempre tomando bastante cuidado ali para eu não exagerar também em muita coisa, porque eu ia deixar para exagerar depois, né? Já que eu já estava tudo pronto ali, eu tive que ter esse controle maior, né? Então, gente, lembrem disso que eu falei, que pode ajudar muitos de vocês aí. E é isso aí. Vamos agora para a parte do render final, né? Então, isso que eu disse sobre render, sobre ter uma estrutura, vamos levar só em consideração o Earth Spirit aqui, só a cara dele, né? E ver se eu acrescentei alguma cor, ver se eu acrescentei mais iluminação, mais sombras, né, na parte do render, né? Não foi, né? Eu só defini melhor os planos ali, eu defini melhor em questão de detalhe, né? Os pelinhos ali, né? Primeiro estava agrupado os pelos ali da barba dele, né? E depois eu só fui dando uma sofisticada, né? Uma polida, pinceladas menores, né? Até aqui nas pedrinhas ali, ó. Nessa etapa as linhas sumiram praticamente, né? Dessa etapa aqui. As linhas quase não somam para a imagem, só na parte mais escura. E não senti falta assim da linha. Eu tinha em mente deixar as linhas, né? Deixar o desenho, porque tipo, eu demorei muito nessas linhas, então eu vou deixar. Então não é obrigatório assim você tirar as linhas também, mas é obrigatório você tirar alguma coisa que está sobrando da sua imagem. Não é só porque você demorou 50 dias para fazer, e se no final não der certo, se no final estiver sobrando, tira isso que está sobrando, né? Isso não vai acrescentar nada para sua imagem. Acrescente coisas que melhorem a sua imagem, que expressem a sua ideia, né? Não que sobre e que não some nada, beleza? Então nessa etapa, né? Color picker ali, né? Alt pincelada ali, sempre definindo. Nessa etapa eu podia estar conversando com qualquer pessoa, assim, que aí eu não ia me desconcentrar, né? Que daí já estava tudo pronto ali, eu só precisei dar uma polida maior, né? E sempre levando em consideração não estragar a imagem, né? Ó, nas pedrinhas ali, ó. É como se tivesse tudo soft, né? Tudo muito suave, e eu deixasse as coisas mais duras, né? Mais marcadas, né? Mais hard, assim, um conceito mais hard de pincelar. Nessa etapa aqui, eu já acrescentei ali. E isso aqui foram horas, assim, dias. Eu acho que aqui já tava um mês de imagem, ou mais, né? Que aí depois que chegou nos detalhes ali, as coisas fluem mais rápido, né? Que eu coloquei aqueles poderzinhos do Earth Spirit, né? E algumas correções de render, certo? Então eu vou passando aqui aos poucos. Eu não sei porque tem essa pincelada muito amarela no dedo aqui. Provável algo que... Deixa eu ver. Eu vou deixar aqui. Acho que no final tampa. Então acho que algumas layers daqui eu até não deixei no final, mas
vai indo, né? Foi o mesmo esquema, assim. Ó, esse aqui eu não deixei no final. Ó lá algumas iluminações de glow, assim, sabe? Algumas... Eu também, aqui, ó, eu detalhei pra caramba, né? Fiz as coisas bem marcadinhas. Eu falei, opa, tá tudo muito marcado. O que eu vou fazer? Eu vou dar um blur ali, vou deixar um pouquinho mais soft, né? Tem os detalhes ainda aqui, né? As rachadurazinhas ali, os cortezinhos. Mas eu falei, opa, vou deixar um pouquinho menos marcado para guiar a atenção maior pra cara do personagem ali, né? Que é mais importante, beleza? Então, sem medo de é, apagar alguma coisa que você fez, se for pro bem da sua imagem, é perfeito. De você é, é, fazer essas correções, né? Apagar o que você fez. Então, aqui também agora começou o render do personagem do meio, né? Então ele acho que faltou um pouquinho mais aparecer a cabeça dele, né? Aqui alguns highlights. Acho que o personagem mais difícil que foi renderizar foi esse personagem do meio, né? Porque às vezes eu acabei me confundindo bastante no meio aqui, mas depois acho que eu fui corrigindo, assim. Aí eu corrigi as sombras de novo, né? Foi um baita desafio. Aqui é o render é, dessa alça aqui segurando o escudo dele, né? Alguns outros efeitos aqui. Então a composição assim tá girando em volta do personagem do meio aqui, né? Ele tá centralizado, né? E o ritmo assim, se você olhar para cá, aí você vai olhar para as mãos, aí vai para cima, né? Tipo um ciclo infinito na imagem, né? E se você olhar para cá, vai vir para a espada, aí você vem aqui, né? Aí vai guiando assim pelas formas, pela ação da imagem, pelas linhas de ação, né? É, existe um sentimento ali, uma certa energia que a imagem passa que faz com que, pelo menos esse foi o meu objetivo, né? Faz com que você fique preso na imagem. Se você olhar para cá, vai ter certas linhas de leitura que guiam você para outros pontos. E, e esse ponto que você guiar, que você olhar, vai mostrando outros e assim sucessivamente, beleza? Então, aqui outras correções de sombras, né? Aqui mais uns efeitinhos, né? Eu vi lá que tem no jogo tem esses efeitos mais de linhas assim, esses poderizinhos dele. E aqui acho que essa layer faz muita diferença no render, né? Muito mostra bastante do herói assim. Então acho que fez bastante diferença, né? A partir dessa layer acabou ficando mais fácil depois. Ali alguma luz, né? Aqui é uma separação, né, separar mais eu coloquei também aqui, ó, uma separação para dar uma profundidade maior para esse braço, né, para parecer que ele está saltando da tela, né, para mostrar aqui um overlapping na luz aqui, ó. A luz está vindo de baixo aqui, né, e acaba criando uma iluminação mais dramática, né. Então aqui o render, e eu também consertei, né, que aqui tem uma luz vindo de baixo ali e acaba criando algumas sombras, certo? Sem medo ali. Então aqui ficou bem mais dramático, né? Ficou bem mais... existe um impacto ali. Agora, na parte do Storm ali, tentei não exagerar tanto, mas ele é um personagem que tem até luz própria, então para ter esse impacto eu precisei mostrar. Ele é um personagem mais imperativo assim, né? Ele viu uma bola de raio e começa a ir voando, então eu tentei mostrar bastante disso. Ia colocar a logo do Dota ali, mas acho que não. Então aqui algumas correções, algumas correções de cor, mas não muitas. Minha logo aqui, já praticamente finalizou a imagem. Aqui uma correção de sombras, para deixar um pouquinho mais escuro. E aqui as correções, né? Aqui deixar um pouquinho mais azul, tava tudo muito amarelado assim, digamos, né? O fundo já estava muito verde assim, criando uma sensação amarela, né? Ó, e aqui acho que eu esqueci de ligar alguma layer, né? E aqui já chega na imagem final. E finalmente chegamos na imagem final, né? Então foi um baita desafio mesmo, assim. Lidar com tudo isso aqui
durante todo esse tempo da imagem, né? Ainda bem que eu separei todas as partes do processo, né? Luz, sombras, né? Os volumes, tudo ali. Eu tentei ser o mais calmo possível para não estragar a imagem no final, né? Então, esses efeitos, assim, tudo vem depois, né? Essas coisas que todo mundo quer colocar no começo, vem depois, né? É como se fosse uma cereja no bolo, né? Você não começa fazendo um bolo já com a cereja em cima, né? Você precisa fazer o bolo, né? Que é a estrutura maior, e aí depois colocar a cereja. Mesma coisa para pintura. Você começa fazendo as coisas maiores, personagens ali, grandes decisões de cores, grandes decisões de luzes, e depois cerejas do bolo, né? Depois pós-effects, highlights e coisas assim, poderes ali, tudo vem depois, né? Principalmente para essa imagem, eu precisei colocar os pós-effects depois, né? E ainda depois de colocar, eu não deixei marcado, né? Eu sempre procurei colocar um aspecto mais suave, né? Para não confundir, né? Para não ficar tão marcado ali e também criar uma sensação de movimento maior, né? Então, existem certas coisas na composição aqui, né? Olha só como existe um círculo aqui, né? Que prende a atenção para o personagem aqui. E essa mão aqui guia, né? Tá tudo meio que guiado, assim. A espada vai para cima e vem esse raio aqui que tem esse ritmo circular, né? E se você vir para cá no meio, né? Existe uma linha aqui, ó, que te guia exatamente para essa mão e continua, né? Continua na imagem. Então, não é só posicionar as coisas na imagem, assim. Nós artistas, assim, existe composição numa pintura, né? Existe você pensar nos porquês de posicionar os objetos, né? Então, objetos posicionados de maneiras diferentes ali, existem 1000 maneiras de posicionar, certo? Você precisa montar, precisa projetar a sua imagem de uma maneira que ela fique melhor de ser lida, certo? As pessoas têm que ver a imagem e aí assimilar alguma coisa, e tentar entender a história, tentar ver qual foi o objetivo e coisas assim. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado assim do vídeo, né? Acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo comentando o processo de uma pintura, né? Eu acho que é muito mais fácil comentar assim do que você ver um processo em si, porque senão você fica só preso ele usou um brush assim, ele usou esse brush, aí ele fez isso, mas qual que é o pensamento por trás, né? Qual foi a composição, qual foi os objetivos, né? Eu acho que falando fica muito mais claro assim de entender que brushes não são tudo, fica mais fácil de entender que detalhes não é tudo, né? Às vezes você vê processos de outros artistas, né, speed paints, e vê o que ele está fazendo ali, né? Você só vê o que ele está fazendo, né? Você não vê o que ele está pensando. Então é como se fosse assim, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? É que já viram um iceberg, né? Quando você vê uma pintura, você só vê essa ponta do iceberg, né? Mas qual que é o peso maior e o que cria a pintura final, né? O que mostra a pintura final, né? Como que chegou até lá, né? É o iceberg, né? O que tem um maior peso aqui, né? Isso aqui é o processo e isso aqui é a pintura. A gente muitas vezes fica preso só nisso aqui, né? E tenta incorporar, assim, jogar coisas em cima disso para tentar chegar a um nível assim, né? Mas esquece disso aqui, né? Eu falo isso porque eu já fiz isso, né? Eu já vi processo de outros artistas e tentei fazer o que eles estavam fazendo, né? Achando que ia surgir alguma coisa na cagada, assim, sabe? Ele tá fazendo umas pinceladas gigantescas ali, começando só nas manchas, eu vou tentar fazer isso também e vai sair a minha pintura ali, né? E não, né? Fracasso total. Tem que pensar primeiro ali no processo, né? O que eu vou fazer primeiro, como que eu vou posicionar a minha imagem aqui para mostrar a minha ideia e coisas assim. Beleza, gente? Não esqueçam disso, né? Então espero ter ajudado vocês aí, todos que agradeço por acompanharem meu trabalho, por se interessar nos vídeos também, né? Sei que não é tanta gente, mas agradeço demais assim a todos que
sempre reserva um tempinho ali pra acompanhar e pra comentar alguma coisa assim. E qualquer dúvida, gente, mandem uma mensagem pra mim no Facebook ou no YouTube mesmo, que eu vou me esforçar pra responder, beleza? Então, falou galera, abraço.